Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do Multinerds ou da House Nerds, né? Continuando a nossa cobertura aí de O Cavaleiro dos Sete Reinos. Hoje a gente vai falar do segundo episódio da série e é isso, sem mais delongas, vamos lá, depois da vinheta. Bom pessoal, vamos lá. Mais um ótimo episódio aqui, tá? Na minha opinião, de O Cavaleiro dos Sete Reinos. Eu diria, olha, como eu falei pra vocês, né, no vídeo anterior, a gente tá tendo cobertura semanal aqui da série, tá? E a gente recebeu antecipadamente os episódios do pessoal da Warner, da HBO Max, então eu já vi os 6 episódios da série, tá? Já tem vídeo aí de primeiras impressões também, falando no geral, assim, sobre a série. E esse vídeo aqui, ele não vai ter spoilers, tá? Então eu não vou falar o que acontece à frente da história aqui, até porque tem muita gente que não leu o livro, né? Ou, por exemplo, eu não vou falar o que acontece à frente na série, porque, sei lá, vai acontecer alguma coisa diferente na série do que acontece no livro. Enfim, então esse vídeo não vai ter spoilers, tá? Vai ser só uma análise do segundo episódio. Mas eu queria dizer que, começar aqui a análise desse segundo episódio dizendo que eu acho que esse aqui talvez seja um dos melhores episódios da temporada. Eu gostei muito aqui desse episódio, tá? O episódio intitulado aí de Carne Salgada, né? Tem 33 minutos. Então, eu acho que o primeiro tem 40 e poucos, 40 e pouquinho, né? E esse aqui tem 33, então ele já diminui um pouco a duração. E essa vai ser a duração padrão, tá? Dos próximos episódios da série, basicamente todos vão ter aí nessa média de 30 minutos, beleza? Então, como eu falei lá no vídeo de primeiras impressões, enfim, já realmente menor, né? Tem essa diferença aí na duração dessa série. A direção do Owen Harris, né, que também é o responsável pelo primeiro episódio, certo? Então vamos lá, cara, eu vou começar dizendo, acho que o tema central aqui desse episódio é justamente a vida do Small Folk, o povo comum ali de Westeros, cara. Então a gente vê muito mais realmente sobre a vida ali do povo comum, como que eles vivem ali naquele local, né, como que funcionam as paradas ali, como que é o mundo, né, como que é esse mundo de Westeros para uma pessoa, né, que faz parte do povo comum, uma pessoa pobre, né, que não tá dentro das grandes casas, enfim, que como eu já falei também anteriormente, vai ser o grande tema da série, né, não só da série, né, mas o livro, enfim, em si também tem essa questão, né, de sair um pouco das grandes casas e etc, e trazer aqui para o público comum, né, vamos dizer assim. Então, cara, a gente vê, tipo assim, a gente vê uma saga do Dunk pra comprar uma armadura, né, ele tem que vender o cavalo dele lá, que ele tanto gosta, pra poder comprar uma armadura, pra poder, né, enfrentar justas, que ele já teve uma grande dificuldade pra entrar, né, ele já teve uma grande dificuldade pra ser aceito ali nas justas, teve que invadir o castelo lá do cara, falar, né, com os Targaryens presentes, os príncipes Targaryens presentes, e, né, por incrível que pareça, um dos príncipes lembrou, né, do mestre dele, enfim, a gente vai falar mais sobre esse príncipe também. Mas é muito interessante essa questão, né, dele ter que vender o cavalo pra comprar uma armadura, que, tipo, é algo que, cara, pra um lord não seria nada, seria toco de pão. O que é um cavalo? O que é uma armadura? Nada. Né? E pro Dunk foi uma decisão muito difícil. E também tem uma questão muito interessante em relação ao Dunk, que é ele lembrando um pouco do passado, né? A gente tem alguns flashbacks. Aliás, pô, uma coisa que eu não falei, né? A série começa, esse episódio começa, a primeira cena desse episódio é uma cena não vejo em casa, entendeu? Na TV da sala, porque é isso, cara. Game of Thrones, o universo Game of Thrones tem dessas cenas que são meio gratuitas, né? E a gente tem, enfim, tem o velho lá, né? Do jeito que ele vê ao mundo, entendeu? É uma cena impactante, não dá pra negar que é impactante, né? Enfim, mas além disso, né, além dessa cena, a gente tem alguns outros flashbacks do Dunk lembrando, né, do passado dele e tal, junto com o Sir Alan, e eu achei muito interessante como eles exploram um pouco mais a mente do Dunk nesse sentido dele tá demonstrando uma ansiedade, né, e o medo de acabar igual o mestre dele, né, então tipo, ninguém lembra, ninguém sabe quem foi, não tem glória, nunca ganhou um torneio, nem nada disso, né, e ele vendo ali aqueles lords disputando e tal, tudo que ele tá tendo que fazer pra entrar nessa competição, sabe, né, e ele ao mesmo tempo lembrando de tudo isso, então achei essa parte muito interessante também. E a gente vê ele também ali, o nosso querido Dunk, afim de uma menina ali, né, que é a Tanselle a Alta, Tanselle Too Tall, né,
que eu achei muito interessante, cara, quando eles se conhecem ali, né, que ela fala essa questão. E uma coisa interessante também é o show das marionetes, né, que aparece ali antes deles conversarem, que ela tá fazendo ali e tal. Se eu não me engano, esse show de marionetes desse episódio tá contando ali a história da rebelião Blackfire, que, enfim, então a gente tem os negros contra os vermelhos, né, tem aquela questão, até o Egg lá no final do episódio, que ele tá brincando ali, ele fala, morra, bastardo Blackfire, né, então, enfim, é um jeito da história já contar também esse momento, o momento que a série se passa, enfim, então eles deixam essa referência aí da rebelião Blackfire. E, cara, tem várias dessas cenas, né, de coisas comuns acontecendo ali. Uma cena muito legal também é a cena do cabo de guerra, né, que a gente tem o Lionel Baratheon lá, chamando o Dunk, né, pra fazer parte do grupo dele ali no cabo de guerra. E, cara, é muito legal porque, inclusive, eu vou fazer um disclaimer aqui, tá, uma correção entre aspas, porque no episódio passado eu citei que o Lionel Baratheon, eu meio que falei que ele não era um grande lutador, algo nesse sentido, e comentaram aqui no nosso podcast que, né, isso tava errado, que na verdade ele era, assim, um grande lutador da sua época, que a gente ainda não viu isso na série, mas que, né, pelos livros e tal, a gente sabe disso. Mas, na verdade, não foi nem o que eu quis dizer que ele não era um lutador, mas o que eu quis dizer, que eu vou repetir aqui nesse episódio, é que ele não tá sendo apresentado pra gente dessa forma. Ele tá sendo apresentado pra gente como um cara que gosta de curtir, cara, gosta de carro de bebê, festa, cabo de guerra, ele tá pouco se fudendo, entendeu? Pras grandes batalhas, pras justas e tal, entendeu? Ele não tem essa pompa de grande herói, de grande lutador. Ele tá sendo apresentado pra gente como um cara que gosta de farra, e é isso, entendeu? Por mais que ele saiba lutar, assim, beleza. Não foi isso que eu quis dizer. Mas é isso, tá? Ele tá sendo apresentado pra gente como esse cara. Inclusive, eu vi um pessoal discutindo no Twitter que, tipo, o único Baratheon, pelo menos entre os principais, assim, que apareceu nas séries, que não curtia farra, era justamente o Stannis, né? Porque o Robert curtia, o Lion, né, agora, tinha um outro lá, eu esqueci o nome do outro. Enfim, mas é isso, né? Um dos únicos que não curtia era o Stannis, e o Lionel também é um dos Baratheon aí que curte muito a farra. Continuando, cara, a gente tem uma parte interessante, né? Aqui, como eu falei, como eu já citei no vídeo, a gente tem a chegada dos Targaryens, né, pela primeira vez aqui na série, e a gente tem o Príncipe Baelor, né, que ele é o atual, como é que fala? Me surgiu a palavra agora. Ele é o próximo, né, na linhagem do trono ali, né, enfim, e eu fiquei com uma dúvida na minha cabeça, eu dei até uma pesquisada aqui, eu não sei se vocês também ficaram com essa dúvida, provavelmente alguém ficou. O porquê que ele não tem o cabelo loiro, né, por que ele não tem o cabelo platinado, né, porque, enfim, lá em A Casa do Dragão, isso é uma coisa muito presente, né, até em Game of Thrones, né, isso é muito, essa questão do cabelo é falada, enfim. E ele não tem o cabelo loiro porque ele é filho de uma mãe dornesa, né, de uma Martell de Dorne. E, enfim, é conhecido isso nos livros e tal, que os dorneses, eles têm essa questão do cabelo, essa genética forte, né, pra questão do cabelo. Então, por isso, ele não é platinado, mas assim, ele é um Targaryen, tá tudo certo, ele não é um bastardo de nada assim, beleza? Ele é um Targaryen, tá tudo certo. Mas, enfim, por conta da mãe dele, ele ficou com os cabelos pretos, né, normais. E, inclusive, nos livros, isso é uma coisa muito falada também, né? Porque ele não tem aquela aparência, né, Targaryen, aquela aparência de Valíria, né? Inclusive, muitas pessoas, né, não gostam dele por conta disso, né? Apoiam o irmão dele ou o sobrinho dele, né? Que tem essa aparência, enfim. Então ele é muito questionado até por conta disso. Mas uma outra coisa interessante é que ele quebra totalmente a expectativa, né? Porque além dele não se parecer um Targaryen, ele não se parece também, não se parece um Targaryen de forma visual, ele não se parece um Targaryen também de forma, da forma como ele age. Porque o Dunk chega lá pra falar com ele e ele é super aberto, sabe? Ele é super de boa, ele parece ser uma pessoa super honrada, ele trata o Dunk bem, ele lembra do Sir Arlan, né? Coloca o Dunk na justa, enfim, então é muito legal essa questão, né? Os Targaryen, enfim, tem essa questão, né? Não lembro como é que é a frase, né? Mas quando nasce um Targaryen, os deuses jogam a moeda pra cima, né? Então, ou ele é maluco, ou ele é ótimo, né? Então é meio assim, os Targaryens tem essa parada, né? Enfim, e ele é um Targaryen que ele parece ser realmente uma pessoa muito honrada, muito legal, enfim. Em contrapartida, né? A gente tem o irmão dele, o Maker, que já é meio, né?
meio malucão ali. Enfim, ele não faz nada demais nesse episódio, mas ele é super, né, frio com o Dunk e tal, não liga pro Dunk. E tem uma referência ali também, tem uma parada que, se vocês pegaram o detalhe ali, de que ele tá com 2 filhos desaparecidos, né, 2 príncipes ali, Targaryens, filhos do Maker, estão desaparecidos, né, então fica aí essa informação. E a gente tem um outro Targaryen que aparece ali, que é filho do Maker, que é o Aerion, né, chamado de Chama Viva. Certo? Então ele vai ser um personagem importante aqui na série também, beleza? E ó, uma partezinha aqui que eu vou falar, sem spoilers, tá? Mas assim, eu tenho que citar isso, que enfim, quem sabe o que acontece, já sabe, quem não sabe, tá tudo bem, mas o episódio ele joga algumas migalhas pra gente sobre a identidade do Egg, sem entregar nada. Então assim, principalmente tem aquele momento em que o Dunk fala com o Sir Donald Darkling, se eu não me engano, que é lá de Duskendale, que ele fala, eu sou um filho de um pescador e tal, e o Dunk acredita nisso. Depois o Egg, ele corrige o Dunk, né, ele fala, não, na verdade a casa, né, Darkling é grande, tem a frota ali de Valdocaso, né, que, enfim, é uma família grande, né, ele não é filho de um pescador. E isso mostra que o Egg tem um conhecimento sobre a nobreza, né? Tem um outro momento também que o Dunk pergunta pro Egg quem que é o príncipe Targaryen que tá lá, ele fala quem que é, então o Egg ele demonstra realmente ter um conhecimento, né, sobre a nobreza, sobre outras questões que o próprio Dunk não tem, né, e assim, o Egg é um moleque, é um escudeiro, entre aspas, então como que ele sabe de tudo isso? São as migalhas aí que o episódio dá sobre quem é o Egg, né, então isso é muito interessante. E cara, eu tenho que citar uma cena específica que eu achei muito engraçada. É muito boa essa cena, cara. Porque assim, tem várias cenas, é isso, é esse tom divertido da série, né, que tem algumas piadas muito boas. Tem uma cena que o Dunk tá conversando com o Egg, né, e o Egg fala, eles sempre falam que eu sou pequeno demais, será que um dia eu vou conseguir ser um príncipe, um cavaleiro, né, porque eu sou pequeno demais, até pra minha idade, né, e o Dunk fala, o pessoal sempre falava que eu era burro. E o Egg fica esperando uma conclusão e ela não vem, tipo, caraca, e é isso, cara, que cena boa, velho, que cena boa. Eu acho que esse ator que eles trouxeram pra fazer o Dunk, ele tem um timing cômico muito bom, ele tá mostrando uma atuação bem legal aqui na série, tá mostrando essa junção com o Egg, né, esse carisma que os dois têm junto, mano, de uma forma sensacional. Eu tô adorando aqui a série, de verdade, não sei se vocês estão sentindo a mesma coisa, mas finalizando, eu acho que é isso, tá? A conclusão final, um episódio muito divertido, foca na construção desse mundo, né, do Small Folk ali de Westeros e também na química da dupla principal. E é isso, sabe? Acho que dando um resumo final é isso. Gostei muito do episódio. Indo pros nossos avisos finais, como eu já comentei no início, a gente vai ter cobertura completa aí, tá? Do Cavaleiro dos Sete Reinos. Os vídeos, pelo menos, eles devem sair sempre logo depois do episódio ser exibido na HBO Max. Então, na madrugada, né, do domingo pra segunda, ali mais ou menos entre 00:30, 00:40, deve estar saindo o nosso vídeo. Se tiver algum atrasinho, enfim, esperem um pouquinho mais, mas o vídeo, ele tá planejado pra sair nesse horário, beleza? Então é isso, a gente vai ter cobertura completa dos próximos episódios, nas nossas redes sociais também. Então esse conteúdo aqui em vídeo, ele vai tanto para o nosso canal do YouTube, quanto para todas as principais plataformas de podcast, estamos em todas elas. Se estiver aqui no YouTube, comente aí o que você achou, tá, do episódio, o que você achou das referências, o que você tá achando dos personagens que estão sendo apresentados, né, se você leu o livro, enfim, comente aí o que você tá achando, mas sem dar spoiler, tá, porque pode ter muita gente que não leu o livro, então tá acompanhando essa história aqui pela primeira vez com a série, então eu não acho legal a gente ficar comentando spoiler, certo? E além de comentar, você deixa o like, se inscreva no canal se você tiver em alguma plataforma de podcast, tipo Spotify, deixa uma boa avaliação aí pra gente que vai ajudar bastante, e fica sempre ligado em todas as nossas redes sociais, mas principalmente no nosso Instagram, sempre tem vídeo novo, novidades, notícias, a gente tá colocando lá, beleza? Mas é isso, pessoal, valeu!